Nenhum sermão dogmático. Glória, glória a deusa. Glória ao lençol freático. É a fonte enérgica da vida. É a lágrima contra a espada. É que tem morte morrida, mas também tem morte matada. É aves, peixes, anfíbios, num perfeito equilíbrio. Controvérsias. Ave Maria. Copasa explora recursos em queda. Uau, ruim. Sem ela é pedra no rim. Salve Brumadinho, Mariana, população ribeirinha que mal tem onde encostar. Lá tem sauna e tem piscina quente, desvio inexplicável, poeira em alto mar. A poesia flutua em minha alma e na sua, e a gente se inclui pelo vento, pelas águas, e a poesia flui. Gramática, sintática, na prática gramatical, oralidade, oralitura, escritura, narrativa real, sintática, fonética, semântica, métrica, rítmica, consoante, vocálica, consonante, coesão, coerência, na lírica, na cadência, papel, tinta, caneta em punho, caderno sem pauta, meu texto, rascunho. Literatura com liberdade, entretenimento, conhecimento, pra diversidade, pra diversidade. Boa noite a todos, bem-vindo à Quinta-feira Literária das Águas Virtuosas, que é realizada pela Livraria Estação Mercado do Livro, com apoio do Vagão 98, ambos de Lambari. Até o dia 16 de maio, serão mais de 40 atrações artísticas e culturais, promovidas em parceria com algumas das principais associações e entidades culturais do sul de Minas, reunidas esse ano em torno da homenagem à vida e à obra da escritora Conceição Evaristo, nossa autora homenageada. A Flavir 2021 tem 3 novidades em relação às edições anteriores. A programação desse ano é totalmente online e gratuita, e a feira faz essa opção porque precisamos ficar em casa, por mais difícil que seja, preciso dizer isso mais uma vez, até que estejamos vacinados, a maneira de preservar as nossas vidas é nos mantermos em casa. Então, a Flavir vem aí com várias atrações para ajudar a gente nesse esforço. Além disso, a feira está circulando ainda aqui virtualmente por 6 cidades, numa inspiração do Abril Poético, do pessoal do Grupo Lesma, lá de Conselheiro Lafayette. A gente começou aqui numa itinerância que nesse ano passa por Lambari, Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Três Corações e Varginha. Temos programações locais feitas em parceria com entidades de todas as cidades. E, além disso, a feira também, nesse ano, começa a apresentar um panorama completamente inédito sobre os conflitos em torno das fontes hidrominerais do sul de Minas. O conflito das águas é o conflito do século XXI, e quem vive no circuito das águas, quem vive nos circuitos das águas brasileiros, nos diversos que existem por aí, tem a obrigação mesmo de começar a se preocupar com isso, de colocar essa discussão em debate, e a Feira Literária das Águas Virtuosas, comprometida com seu nome, encampa esse debate esse ano, uma programação intensa a esse respeito, além da produção de 4 matérias inéditas sobre as fontes hidrominerais das cidades por onde a feira passa. Outra parceria importante da Quinta-feira Literária das Águas Virtuosas é a parceria com a editora Peirópolis, que está ofertando um e-book gratuito para cada dia da feira, além de um super desconto de 40% na obra completa da escritora Henriqueta Lisboa, uma das mais importantes da literatura brasileira do século XX, nascida em Lambari, assim como a Flavir. E esse preço, meu pessoal, todas as noites eu tenho dito isso, me alegra dizer, esse preço, 40% de desconto, é mais baixo que na Amazon. Em nome de todos os livreiros do Brasil, essa semana toda a Peirópolis e a Flavir estão humilhando a Amazon, estão oferecendo um livro mais barato. Um beijo para o Jeff Bezos,
E são parceiros também na realização da Quinta Flavira, a Associação Cultural Confraria Poética Marginal com Poema de São Paulo, que além de ter apresentado um sarau durante a nossa programação, também colabora organizando as nossas transmissões ao vivo, como essa que você está vendo. Grupo Unis certifica através da extensão comunitária todas as atividades da feira. É nosso parceiro também a Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, a APESUL, responsável pela programação de Varginha, vai ao ar na sexta-feira. Temos como parceiro também o Grupo Literário Fonte das Letras, responsável pela programação de São Lourenço, e que convidou Pedro e Sérgio, através da Selma, nossa amiga, antiga amiga, né, Sérgio, da época do mestrado, trouxe o Sérgio até nós, trouxe também o Pedro, grata surpresa vê-los. É a nossa parceira também, a ONG Nova Cambuquira, que fez toda a curadoria da programação a respeito dos conflitos das águas, e além dela também a Academia Caxambuense de Letras, que preparou toda a programação que vocês vão poder assistir amanhã. São nossos parceiros também a Liga Ecológica de Santa Matilde, de Conselheiro Lafayette, de que eu já falei, o Grupo Lesma, a Fundação Cultural de Varginha e o Grupo Vírus Poéticos de Três Corações. Bom, antes de começar a chamar os nossos convidados dessa noite, eu gostaria de, em nome da curadoria da feira, homenagear o primeiro centenário de Ruth Pinto de Souza, que foi uma atriz brasileira falecida há pouco tempo, morreu aos 98 anos, e hoje se comemora seu primeiro centenário. Ela foi a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Foi também a primeira atriz brasileira a ser indicada num festival internacional para o prêmio de melhor atriz, no ano de 1954, por seu papel em Sim, a Moça, filme de Tom Paine, da extinta companhia cinematográfica Vera Cruz. Por esse papel, Ruth foi indicada para o prêmio de melhor atriz do Festival de Veneza de 1954. Uma atriz negra, que está sendo comemorada hoje no Google, mas cujo centenário teve pouca repercussão na imprensa brasileira. Então, fica a nossa homenagem a ela. Hoje é também aniversário de Cambuquira, acabei de nomear aqui a ONG Nova Cambuquira. Agradeço imensamente a Ana Paula, ao Tiago e a Tati, que tem colaborado com a gente na feira, representando Cambuquira. A cidade está completando 112 anos. Bom, vamos passar então, sem mais delongas, aos convidados dessa noite. Temos aqui, aguardando para entrar no ar, o professor Sérgio Roberto Costa e o também professor Pedro Henrique. Sérgio Roberto Costa é professor de Linguística, tem hoje aí para trazer para a gente um livro de crônicas e um livro de poemas. Ele está em Marmelópolis, aqui em Minas, vai falar com a gente já. Pedro Henrique está em Três Pontas, é professor de filosofia, está lançando seu primeiro livro. Vou falar sobre ele já. O professor Sérgio Roberto Costa é um antigo conhecido meu, né? A gente se conheceu em 2007, mais ou menos, em Três Corações, quando ele coordenava um curso de mestrado em letras em Três Corações. Eu fui aluno desse curso, Selma, que foi aluna também desse curso, foi quem convidou o Sérgio, já se passaram aí uns bons anos, né? Mais de uma década desde aquela época. E o fato de a gente estar se encontrando hoje aqui numa feira literária provavelmente quer dizer o que significa um curso de mestrado em letras no interior do Brasil. Então, curso de mestrado em letras que o professor Sérgio coordenou, inventariou muito da literatura, da produção cultural de Três Corações e da região, mas infelizmente já fechou. Houve um tempo em que o Brasil foi um país em desenvolvimento, que levava cursos de mestrado e doutorado no interior. Pude me beneficiar disso e agora tenho a oportunidade de agradecer ao professor Sérgio e dar as boas-vindas a ele aqui na Quinta Flavira. Muito bom te reencontrar, Sérgio. Boa noite. Ô, Lelo, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, de muito tempo. Em 2010 eu acabei saindo da Unicor, né, da Três Corações, e vindo embora, então, para meu lado mais natal, né? Meus pais são de Virgínia, meu pai teve comércio aqui em Marmelópolis muito tempo, na época da antiga queimada, e alguns de nós nascemos aqui, outros nasceram em Virgínia, e então eu voltei para cá e estou aqui num sítio gostoso, descansando,
e começando a escrever, em vez de escrever coisas técnicas, né, ligado à linguística aplicada, aí, né, sempre gostei muito de ler e escrever. Não publiquei nada literário antes, né, mas são livros técnicos mesmo. Agora, resolvi, né, estou aqui desde 2013, faz 7 anos, 8 anos já vai fazer agora, fez agora em março, né, 8 anos. Então, escrevendo um pouco. E resolvi publicar por diletantismo. Ah, legal. Que legal, Sérgio. Vou te dizer uma coisa. Quando a Selma me falou do Sérgio, se criou uma confusão se seria você ou se seria o Sérgio, que foi também aluno do mestrado, professor de História. Ah, tá. E a Selma me mandou a sua fotografia e eu, no primeiro momento, não o reconheci. Mas é exatamente porque me parece, no primeiro impacto que eu tive a ver sua fotografia de Facebook, a sua capa de Facebook e tudo, me pareceu uma pessoa menos grave, assim, porque à época você era o coordenador do curso, cheio de responsabilidades e muitas discussões e tal, e agora você me pareceu uma figura, assim, descontraída, de bem com a vida. Quem diria que a vida trataria bem uma pessoa assim para ela ficar dessa maneira? Mas sabe o que é? Sabe o que é? É aposentar-me, né? Me aposentei e fiquei livre daquela fogueira de vaidades que é a universidade, mas muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso era aquele compromisso violento com o CAPES, CNPq, e que a gente teria que publicar, e produção discente, docente da instituição, etc. Aquilo era muito tenso para a gente vivia num clima muito tenso. Era bom, era importante, mas também a gente precisa descansar, né? Então, eu acho que os ares aqui da Serra da Mantiqueira, aqui no sopé da Serra da Mantiqueira mesmo, na Serra dos Marinhos, isso aqui fez um bem muito, muito grande para mim, sabe? Isso tudo aqui. Sérgio, eu gostaria de daqui um pouquinho. Para agradecer a Selma o convite feito para mim, tá? A Selma foi realmente, eu gosto muito dela e gostava desde a época do mestrado lá, e a gente sempre tem contato, né? Agora eu vou ter que continuar o contato com você também, né? Legal. Sérgio, eu vou te chamar daqui um pouquinho para a gente começar a conversar sobre os seus livros, mas agora a gente precisa também receber aqui entre nós o nosso amigo professor de literatura, professor de filosofia, Pedro Henrique Mendonça, que está lançando seu primeiro livro, é uma reflexão sobre lições, esse é o título do livro, Lições sobre um Tempo de Pandemia. Eu acho incrível que haja um professor de filosofia em Três Pontas escrevendo um livro sobre a pandemia e que a gente possa ouvi-lo aqui na Flavir. É um prazer para a gente te receber, Pedro. Seja bem-vindo ao Flavir. Boa noite. Boa noite, Lelo. Boa noite, Sérgio, mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar participando da Flavir, apresentando este primeiro livro, doando, oferecendo essas reflexões ao mundo que está vivendo este tempo de pandemia, não como respostas, mas como algumas pistas para a gente repensar, ressignificar tudo isso que a gente tem vivido. Muito obrigado pelo convite, feito pela Selma também, para estar aqui nessa noite apresentando a minha aula. Legal, Pedro. Obrigado por estar com a gente. A Selma recomendou vivamente a sua presença na feira. E é uma alegria que isso tenha se concretizado. Daqui um pouquinho a gente vai conversar mais sobre o seu livro. Bom, o Sérgio, como ele mesmo comentou, depois de produzir uma extensa obra de pensamento no campo da ciência, da linguística aplicada, agora aposentado, está se dedicando àquilo que muitas vezes foi objeto, né, das pesquisas, dos estudos, dos assuntos acadêmicos, etc., que é a literatura. E o Sérgio traz para a gente, essa noite é muito especial, porque o Sérgio traz para a gente Todo Prosa, que é uma coletânea de causos, contos e crônicas, né, prosa, portanto, e ele traz também Todo Poeta, que é o seu livro de poesia mais recente, o seu livro mais recente, o livro de poesias, que falam sobre as mulheres, sobre a infância, sobre as tragédias, sobre os animais, eventos, crianças, homenagens póstumas. É um livro que provavelmente tem muito da memória, dos afetos, que o Sérgio ele vai falar para a gente já. E, ao mesmo tempo, a gente tem também o Pedro
trazendo pensamento, trazendo reflexão, trazendo filosofia. Eu tenho certeza que vai ser uma mesa muito divertida. Sérgio, por favor, apresente para a gente os seus livros. Então, o título do Todo Prosa é um pouco daquela mineirice nossa, né? Que ele é todo prosa. E aí, em contrapartida, de poesia, eu não queria colocar. No princípio, eu até pensei em toda poesia e toda prosa. Mas como eu tenho todo prosa, eu resolvi botar também todo poeta. Entendeu? Eu todo poeta e eu todo prosa. E o subtítulo do Todo Poeta ficou como Marmelada, tá? Como eu chamei de marmelada. Essa marmelada, exatamente, é esse conjunto de eixos variados do livro, que você falou, a infância, memórias póstumas, mulheres, crianças, né, ligadas à família, etc. Então, são esses eixos todos que se cruzam aí sem uma linha linear temporal e também sem uma linha assim de publicação por poemas de acordo com a época que eu escrevia. Não, eles estão misturados. Então, os animais aqui do sítio, as pessoas com quem eu convivi na minha vida, a própria cidade, um pouco da lembranças da infância, da terra natal, todos os poemas estão aí dentro do Todo Poeta. E no Todo Prosa, como você falou, tem os causos, né, que são aquelas coisas bem agradáveis que as pessoas contam, que a gente vai ouvindo e vai registrando, as crônicas um pouco da vida minha, de viagens, de trabalho, né, de convivência com pessoas e coisas, etc. E os contos foram alguns contos que eu criei, inventei e tal, estão aí. Então, eu fiz o Todo Prosa nesse sentido. Tá certo? Então, o Marmelada Poética, inclusive da poesia, veio porque não é bem uma salada. Como eu moro em Marmelópolis, e a marmelada também tem aquela conotação um pouco de coisas misturadas, né? Marmelada é ruim, porque a marmelada boa é feita só de marmelo, né? Tá certo? Aí tem marmelada boa? Opa, aqui tem marmelada boa. Estão convidados para vir comer marmelada e ficar comigo aqui já, vocês dois. Então, eu chamei de marmelada poética, quer dizer, são poemas com eixos diversos que formaram uma marmelada, quer dizer, várias coisas misturadas, entendeu? Essa é a ideia do livro. E acrescentando, eu fiz, até está aqui comigo, eu também escrevi, sabe, algumas viagens que eu fiz, algumas coisas ligadas assim, à família, meu pai, minha mãe, e às vezes a gente fez viagens aqui a cavalo, Aparecida, Baipendi, viagens assim a cavalo para visitar amigos em Passa Quatro, em Carmo de Minas e outros lugares. Então eu fiz aqui uns cordéis, são 9 cordéis aqui, tá? Eu fiz cordéisinhos também, que são aqui, tá, em forma de livreto de cordel, que ficou, é uma outra brincadeira, toda em verso, né? Tá, que também está aqui. Maravilha, também os causos. Sérgio, conta para a gente um caos aí dos seus preferidos. Ai, meu Deus, eu não esperava por essa não, viu? Sabe o que teve, Sérgio? Nós tivemos uma mesa. Deixa eu falar. Tem umas coisas interessantes, por exemplo, que algumas pessoas mais antigas aqui de Marmelópolis, eu converso com eles começam a contar coisa da época do meu pai, do pessoal antigo. Então, por exemplo, tem uma coisa, um causinho muito interessante, é o seguinte, um freguês do meu pai, né, foi comprar café para levar para casa, né, e chegou lá, minha mãe estava lá no armazém, e minha mãe falou para ele assim, ô, seu Antônio, o negócio é o seguinte, leva lá para Dona Maria esse café em pó, já vem moído, facilita a vida dela, ela é mãe de família, tem vários filhos, muito ocupada e tal, vai facilitar a vida dela. Aí ele pegou meio quilo de café em pó,
Olha, logo a primeira novidade que apareceu aí. E pegou, levou para casa e chegou lá e falou assim, olha, eu trouxe aqui para você, a dona Santa mandou para você aqui um pó de café moído, né? Aí ela virou para ele e falou assim, Antônio, o negócio é o seguinte, isso aí é para mulher preguiçosa, que não tem o que fazer em casa e tal, que vai comprar, né? Eu continuo realmente a colocar o café naquele moinho antigo, né, lá no fogão, para poder ficar rodando aquilo até ele ficar bem escuro e depois moer no moedor, né, e tal. Bom, aí passado uma semana, o Antônio chegou em casa, a mulher estava lá comprou lá o saquinho de pó de café moído, de meio quilo, e trouxe para casa. Ele falou assim, olha, mas aí cá, você disse que era para mulher preguiçosa. Ela falou, não, é muito mais prático, realmente, você tem razão, né? Então, assim, é um caso verídico que aconteceu, assim, coisas assim, desse tipo, tá? Também. Que legal. Boas Fora memórias. uns causos meio cabeludos que tem também aí, né? Tá aí, você prefere não falar sobre ele? Não, eu não prefiro não falar, eu acho que tem até tem uns causos aí de zoofilia, né? Que não convém eu falar. Está parecendo o quadrinho do André Dahmer, né? Aquelas coisas. Muito o bem. André Dahmer, eu acho que ele tem um quadrinho que mostra assim um sujeito e uma cabra, né? E a cabra pergunta para o sujeito, pai, o que é a zoofilia? E o pai fala, não sei, tia. Tem essas coisas. E esses casos trazem muita informação, né? É uma coisa, tem uma dimensão folclórica, trazem muita informação da própria condição da mulher, identitária daquela época, né? Minha mãe também tem esses negócios. Tem um caos aqui, esse até vou contar assim, que é de uma família que aconteceu um fato bem interessante mesmo, que parece que tinha um diabo, apareceu um demo qualquer lá na família, e esse diabo chegava lá na casa e destruía tudo. Mas destruía mesmo, jogava as panelas pelo chão, cortava os cabreços dos arreios. Então, ele até o dínamo, olha para você ver como é que eles contam as coisas, até o dínamo da picadeira, do motor da picadeira, ele cortou aquela fiação por dentro sem abrir. Então tem umas coisas assim bem interessantes. E aí a família começou a chamar pessoas de todos os lados, né? Para poder ver, chamou padre, chamou benzedeira, chamou um monte de gente para poder fazer aquele trabalho, né? Para exorcizar e mandar embora aquela figura estranha que estava aparecendo lá e aprontando em casa e cortando, os chinelos apareciam todos arrebentados, os arreios, enfim, era uma loucura aquilo. Aí chamaram uma senhora de um bairro aqui perto, né? E aquela senhora chegou lá com penetrado e tudo, e começou a falar firme e grosso com o demo e tal, e foi falando. Aí daqui a pouco que deu uma ventania fortíssima e morro acima ali onde mora a pessoa, né? E ali desapareceu e foi embora o demo, né? Aí ela se ajoelhou, levantou as mãos para o céu, e todo mundo que estava em volta também. Então esse é um caso também, um caso bem interessante aqui desses causos mais demoníacos, né? Vamos dizer assim, que há e que assustam as pessoas, né? Tem isso também. Umas coisas assim. É como a Conceição Evaristo, que é a nossa autora homenageada, ela diz isso, né? É escrevivência, é escrita da vida, né? Sobre a vida. Tem muitas coisas interessantes aí, sabe? Então, a partir disso aí, a gente foi escrevendo e falando um pouco refletindo das reflexões, experiências, angústias, alegrias, tristezas da vida, né? E vamos escrevendo as coisas um pouco. Aliás, o escritor é isso, né? O escritor é aquele que fala sobre né? Não vamos confundir o escritor inclusive no caso dos contos, né? Não confundir com as personagens ou com o narrador, né? Porque o narrador, você sabe, você da literatura, você sabe muito bem quem é o narrador, né? Então, o narrador apenas
cria o enunciado, né, do discurso, e não pode ser confundido com o autor, com o escritor, né, que é o empírico, não é verdade? É o artista Também, contador. exatamente. As pessoas também não podem confundir as coisas, a ficção com a realidade, porque tudo que a gente escreve é uma ficção, ela é tirada, baseada na realidade, pode até parecer real para muitas coisas, né? Aquilo que está sempre nos filmes, né? Os filmes que não colocam lá, exatamente, qualquer semelhança com a realidade é mera, né? Isso é uma ficção, isso é uma obra de ficção. Então, tem muitas histórias que a gente vai contando, alguns contos, algumas narrativas que a gente faz, que é lógico que a gente ouviu coisas, a gente presenciou coisas, a gente cria a partir dali, né, os contos e os causos. As crônicas já são mais coisas mesmo da própria vida da gente, né, que também tem um pouco da ficção, mas as crônicas são geralmente temática do cotidiano, em que há reflexões bem interessantes das experiências que a gente tem na vida. Então, é um pouco disso que a gente faz. Tá? Maravilha, Sérgio. Que bom te ouvir, que legal saber dos seus livros. A gente vai voltar nesses assuntos já já. Mas vamos agora ouvir um pouquinho do Pedro. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. Apresenta para a gente o seu livro. Quais são as suas reflexões sobre a pandemia? Então, Lelo, esse livro ele não nasceu para ser livro, né? Ele nasceu como um conjunto de textos que eu estava escrevendo à medida que estava vivendo a pandemia. Assim que a gente começou o período da chamada quarentena, né, do isolamento e com as aulas de casa e tudo mais, eu me vi numa realidade completamente diferente, não só eu, né, tantos outros. E, por um momento, eu me vi com uma nova possibilidade, que era a possibilidade de escrever. Embora eu sempre gostei de escrever, mas nunca tinha me dedicado a isso de maneira específica. E ali, naquela situação da pandemia, a partir do que eu ia vivendo, eu ia escrevendo alguma coisa e publicando nas redes sociais. O primeiro texto, que surge lá no dia 24 de março de 2020, bem naquela primeira semana daquilo que a gente achava que ia durar 40 dias, no máximo 2, 3 meses, eu escrevi sobre ser uma espécie de um refugiado no mundo digital. Um mundo completamente diferente do que a gente estava vivendo. Eu, que era um professor de sala de aula real, agora um professor de sala de aula virtual, tendo que me adaptar com uma série de coisas, e eu começava a me sentir praticamente como um refugiado, uma pessoa que está num outro mundo, numa outra realidade, que precisa se adaptar àquela realidade. E a partir dali eu fui começando a prestar atenção em outros fatos desse cotidiano de pandemia e colocando ali nas minhas redes sociais a minha reflexão e sempre terminando com essa frase: lições de um tempo de pandemia, quase como se fosse um chavão, né? Essa é a lição que eu aprendi hoje e que eu compartilho com vocês. Quando chegou no final do ano, já era uma série de textos. Eles não tinham assim uma periodicidade, não tinham data marcada, nem horário marcado. Às vezes era um por semana, às vezes eram 2 por semana, às vezes era um mês sem escrever nada. E no final de tudo isso, conversando com um amigo, ele falou assim: não, por que você não reúne esses textos e faz uma publicação? Aí é que começa a nascer a ideia do livro, né? De reunir estes textos e fazer deles um livro. E aí eu fui juntando alguma coisa, juntando outra coisa ali. Alguns outros eu tinha escrito, mas tinha escolhido não publicar para ninguém, deixá-los ali guardadinhos para mim. Fui juntando esses também. E assim nasceu o livro, que pretende ser um convite à reflexão, como é próprio, né, da gente que é da área da filosofia. A gente que gosta de fazer muita pergunta, de colocar assim, uma pulga atrás da orelha, de levar as pessoas, de fato, a pensarem um pouco mais, né? De modo algum, é um interesse em dar uma romantizada na pandemia, como se ela fosse uma ocasião, como em alguns momentos algumas pessoas quiseram dar a entender, né? Lá pelos meados do mês de abril, do mês de maio do ano passado, né? Quando a gente teve quase que uma explosão cultural no meio da pandemia. Mas mostrar que o tempo de crise
ele é um tempo muito importante para a reflexão. A crise é um catalisador. A crise é um catalisador tanto dos problemas como das possibilidades. Então, quando eu ofereço essa obra, é nessa lógica, é nesse pensamento que eu estou pautando, né? A crise como um momento propício para, de fato, nós ressignificarmos a nossa existência, questionarmos aquilo que acontece conosco. E os textos que estão aqui, eles falam dos mais diferentes temas, né? Esse sobre os refugiados no mundo digital, fala também sobre a convivência no dia a dia com os meus filhos, com a minha esposa, fala um pouquinho, às vezes, sobre saudade de algumas coisas que eu vivi e que já não podia viver mais por causa da pandemia. Fala também sobre esse bloco poliana, né, que queria fazer o jogo do contente todos os dias da pandemia, como se a gente conseguisse manter sempre esse bom humor, essa boa perspectiva em todas as situações. E fala sobre a questão do racismo, fala sobre o último texto falando sobre o auxílio emergencial, né, sobre essa ânsia da gente voltar ao novo normal, ou entrar nesse novo normal. Então, é uma coletânea destes textos que eu fui escrevendo ao longo da pandemia. Que maravilha, Pedro. Pedro, talvez você tenha reparado uma coisa, talvez não, mas eu gostaria de te ouvir falar a respeito disso. Uma coisa que tem me chamado muito a atenção nos tempos últimos da pandemia, essa pandemia que não acaba nunca no Brasil, né? Que, enfim, virou assunto criminal, as pessoas deixaram de falar em novo normal. Houve um tempo em que era, né, a pedra de toque, coisa. Mas faz um tempo que pararam de falar em novo normal. Isso te diz alguma coisa? Isso me diz muita coisa. Para falar a verdade, já me disse muita coisa quando eles começaram a falar de novo normal. Quando começou a falar de novo normal, isso me chamou muita atenção. E isso está até em um dos textos, porque novo e normal parecem duas palavras, e vocês que são da área da linguagem seriam mais peritos do que eu para falar sobre isso, são duas palavras que elas soam estranho quando elas estão muito perto. Porque o novo é o inédito, é o inusitado, é aquilo que a gente não sabe como que vai ser, e o normal é aquilo que a gente já está acostumado, que a gente já sabe como que funciona. E quando as pessoas lançam a expressão novo normal, o que eu penso é que elas queriam traduzir aquele desejo de se voltar a um velho mundo. Como se hoje ou amanhã os apresentadores do Jornal Nacional fossem dizer a pandemia acabou, e aí a gente fosse voltar a fazer tudo que a gente fazia. Não era tão novo assim. Era mais um de novo o normal do que um autêntico novo normal. E nesse sentido, Léo, eu penso que esse desejo do de novo o normal, que eles falavam como se fosse um novo normal, ele já está acontecendo. Quando nós vemos uma série de pessoas retomando a sua vida, como se não houvesse amanhã, como se a pandemia não existisse, como se o vírus fosse uma invenção, e fazendo suas festas, e falando, ah, não, a gente tem mesmo que tocar a vida, como se mais nada tivesse acontecendo, é o novo normal acontecendo. Talvez por isso não se esteja mais falando tanto sobre ele. Porque não é preciso mais anunciá-lo, porque ele já está sendo vivido por muitas pessoas, agindo como se nós estivéssemos de novo no nosso modo normal, retomando a nossa vida, fazendo tudo o que a gente fazia anteriormente. Às vezes, até de uma maneira pior, mais grave, mais intensa, porque, como eu disse, a pandemia foi um catalisador, ela não deixou as coisas como estavam, né? Então, eu acredito, Léo, que é isso que tem acontecido e que talvez tenha feito com que essa expressão novo normal tenha saído um pouco de cena, né? Mas, para ser um pouquinho mais otimista, quem sabe as pessoas perceberam que não dava para ter um novo normal. Era necessário gestar um novo mundo, uma nova maneira de se relacionar consigo mesmo, com o outro, com o planeta, né? Quem sabe as pessoas pararam de falar em novo normal, porque perceberam que a gente não precisava de normal, que foi o normal, que foi a normose, que foi achar tudo normal que nos trouxe até aqui, né?
Então, o estranhamento do normal talvez seja aquilo que vai nos tirar daqui. Legal, que bom te ouvir falar disso. E eu também concordo com você, que ainda é o normal, né? Duro é isso, ainda é o normal. E eu acho, todos os dias de manhã, eu acho que a gente está ainda naquilo que era o normal, quando eu vejo as pessoas fazendo Cooper para manter a saúde em dia, sem máscara. Vai na padaria, vários passam assim. Quer dizer, não está entendendo nada, né? O que está se passando. É mesmo ainda o normal. Mas agora vamos falar, eu gostaria de te ouvir de outra coisa, que ainda é normal no Brasil, absurdamente ainda é normal, e que você mencionou, que é o racismo. Você disse que seu livro também trata de racismo e pandemia. Amanhã, 13 de maio, a data da abolição da escravidão. O PMC, que também é uma atração nossa, domingo, disse assim: eu desprezo o 13 de maio, que foi uma data imperial da cultura oficial. Para mim, importa o 14, que foi quando começou a luta. Essa é a opinião do PMC. Como é que figura a relação de racismo no Brasil e pandemia? O que é que significa para você o 13 de maio? Amanhã, 13 de maio, até essa semana passada, me pediram um texto sobre 13 de maio. E eu escrevi um texto sobre 13 de maio que chama Gratidão pela Abolição. Eu quis unir duas expressões, a abolição do 13 de maio, óbvio, e o gratidão, porque a gente está vivendo uma febre de gratidão, né? Tudo é gratidão, 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 gratidão. Então, amanhã, nas redes sociais, já está lá o texto Gratidão pela Abolição. E esse texto, ele procura ser uma espécie de um manifesto. Porque eu penso, Léo, Sérgio, que o 13 de maio, de fato, ele é uma data muito emblemática. Porque, ao abolir a escravidão, se pretendeu, de fato, abolir a história da escravidão, a história do povo que foi escravizado. É como se a abolição pretendesse passar uma borracha em tudo. Como se alguém chegasse a uma mesa de discussão e dissesse o seguinte: vamos deixar isso tudo para trás, nada disso aconteceu, vamos começar daqui para frente. Só que esse é um problema. As pessoas que foram libertas por aquele ato do dia 13 de maio de 1888, elas tinham história, elas tinham uma vida. A vida delas já estava começando do zero. Muito pelo contrário. E está aí o grande problema, e problema que nós pagamos caro até os dias de hoje. A pandemia trouxe à tona muitos casos de racismo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Nós vimos na tela da televisão, nos jornais, muitos episódios. Mas vou repetir mais uma vez. Foi apenas uma espécie de catalisador. Apenas se deu projeção àquilo que já acontecia todos os dias. E não acontece a todos os dias da minha vida ou da vida daquelas pessoas negras que estão nos acompanhando, mas que acontece todos os dias desde muitos e muitos anos aqui no nosso país. E assim como você falou, Léo, que fica espantado ao ver na rua pessoas que ainda vão na padaria sem máscara, pessoas que vão fazer Cooper sem máscara, eu ainda fico impressionado de ver no Brasil pessoas que insistem em dizer que não existe racismo, né? Que o racismo não existe, que isso é apenas uma questão de invenção, ou que isso é apenas uma espécie de melindre das pessoas, ou que isso seja um modismo que tenha surgido nos últimos anos ou no último ano, mas que, como outros modismos, isso vai passar. Não, pelo contrário, né? Eu acredito que o racismo é um problema real, né? Temos, sim, racismo estrutural, como muitas pessoas têm defendido e explicitado de maneira muito pontual, de maneira melhor, nem é pontual, de maneira muito profunda, de maneira, assim, bastante clara para que todos possam compreender, mas existe também o racismo presente nos indivíduos, né? A gente não pode jogar tudo nas costas do racismo estrutural. Existe também a nossa cota pessoal de responsabilidade, e nós precisamos assumir. Quando você falou
aí de estarmos às vésperas do dia 13 de maio, a gente pode ficar pensando o que se passou às vésperas, né, do 13 de maio de 1888. Aqueles que estavam para ser libertos talvez nem soubessem o que se passava, mas aqueles que estavam para perder os seus escravos talvez passaram essa noite com tamanha angústia, pensando nos bens que eles estavam perdendo, que afinal de contas, os seus bens estavam sendo promovidos à categoria de pessoas, né? Então, é uma coisa que nos chama a reflexão novamente no tempo de hoje. Como nós temos nos posicionado diante disso? Como que eu, Pedro, como que você, Lelo, como que você, Sérgio, como você que está nos ouvindo, como nós temos nos posicionado diante disso? Qual é a minha conduta? Qual é a minha atitude? Então, acredito que é mais espaço para perguntas, para reflexão, do que para a gente oferecer aqui uma resposta categórica sobre esse assunto. Beleza, maravilha, Pedro. Obrigado. Vamos juntar duas coisas, então, Sérgio. Primeiro, a pergunta do Pedro. Como você se posiciona em relação ao 13 de maio? O que você pensa sobre o racismo no Brasil? E vou emendar também com uma pergunta da nossa amiga Selma. Ela pergunta, Sérgio, como a literatura efetivamente nos salva nesses tempos de crise? Pergunta cabeção, hein, Sérgio? Oi? Duas perguntas cabeção. Duas perguntas complicadas, né? Quanto ao racismo, realmente o que eu posso dizer e perceber é o seguinte: há alguma coisa já estrutural que faz com que as pessoas, né, na sua maneira tradicional e cultural de dizer certas coisas, de agir de certa forma, e até de condescendências que são formas de racismo, tá? Que você muda a maneira de dizer, ou de falar, ou de perguntar, ou de agir, né? Que você está sendo racista e, ao mesmo tempo, tenta não ser. Essa é uma questão muito complicada. É um fio da navalha que a gente não sabe até onde vai, até onde não vai, ou as atitudes vão, né? Ou os nossos comportamentos vão em termos de racismo. Mas uma coisa é certa: negar o racismo no país nosso, ou querer colocá-lo debaixo do tapete como se ele não existisse, isso é, né, um assinte contra justamente essa questão social e racista que há no Brasil, porque todos esses preconceitos, ou contra a pobreza, ou contra raças, etc., eles estão, de uma certa maneira, vamos dizer assim, encalacrados nas pessoas, de tal maneira, culturalmente, que é difícil você, né, se safar deles assim. Então, tem muita gente hoje que está dizendo o seguinte: a sociedade é muito cheia de mimimi com as coisas, essa coisa do politicamente correto está sendo exagerada. Não, há um certo exagero, sim, mas não é bem por aí que a gente tem que agir para acabar ou tentar minimizar ou acabar com esse tipo de racismo, porque a toda hora a gente vê atitudes de pessoas públicas, atitudes de mandos policiais, etc., que você vê que é claramente uma atitude racista e de destruição e de morte, de destruir, né, uma sociedade pobre, principalmente negra, que mora em condições muito difíceis, né, que não tem condições de superar. E esse discurso, por exemplo, contra a entrada das pessoas em universidade, né, que vem de pessoas públicas aí, que exercem cargos. Então, tudo isso está muito explícito hoje e está cada vez mais forte. E se nós não realmente reagirmos contra isso, a coisa vai só piorar. Então, nós estamos num momento muito perigoso de vida, né? E temos que ter consciência que o racismo existe, ele é estrutural, ele é cultural,
e tá, que não é simplesmente a assinatura de uma lei que vai acabar com ele. Tá? É uma coisa que é uma luta que vai demorar muitos e muitos anos para a gente ainda superar. Bom, esse é o meu discurso sobre o racismo ou qualquer outro tipo de preconceito. Ok? Obrigado, A outra Lúcia. pergunta que a Selma fez, qual foi? Ela perguntou como você Ah, considera que a literatura nos salva nesse tempo de crise? olha, Se ela nos salva, como ela nos salva? eu acho que a literatura, a arte em geral, não só a literatura, mas a arte em geral, a música, a escultura, a pintura, né? E o teatro, o cinema, e a literatura está aí, que é o momento, inclusive me parece, pelo que eu tenho lido aí, que foi um momento que a venda de livros para leitura aumentou assim de uma maneira muito grande nessa época de pandemia. Por quê? Porque é o momento que as pessoas passam a viver dentro de casa e a ter outras atividades dentro de casa, inclusive a leitura é uma delas. Então, a literatura, não é que ela vai nos salvar da pandemia, né? A literatura não vai nos salvar, eu acho que é um conjunto de coisas que ajudam a salvação. Mas a literatura vai ser uma das artes que mais vai levar a pessoa a se concentrar no mundo da ficção, não é fugir da realidade, pelo contrário, é através da literatura que a gente vai conhecer o mundo real, porque a literatura, ela transporta a realidade, né? Ela faz da realidade a ficção, né? O mundo real é colocado como forma de ficção, mas a literatura, para mim, é uma das principais artes, né? A arte literária, tanto para quem lê, quanto para quem escreve. E a gente tem visto e lido, até nas redes sociais, quanta gente escrevendo, publicando nas redes sociais, que é também uma forma, né, de conviver com a pandemia, de conviver em casa, de ficar confinado e não ficar se expondo fora de casa, aglomerando, deixando de seguir as orientações da medicina, etc. Né? Então, ou de usar máscara, ou de não aglomerar, etc, etc. Então, eu acho que é uma forma importantíssima, tanto ler quanto escrever. Então, a literatura é realmente uma das grandes, uma grande arte que nos faz repensar a realidade do mundo e fugir um pouco dessa realidade, mergulhando nos livros, na leitura. É isso. Tem aquele papo, né, de que, assim, se você vai ler poesia, os poetas são os únicos caras que são capazes de falar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Aí você vai para a prosa, é a vida, só que pelo seu aspecto mais incrível. Como não conviver com isso, né? Como não se valer disso? Bom, olha, um dos eixos da poesia lá, tá? Eu escrevi alguns poemas, mais ou menos na linha aí do Pedro Henrique. O Pedro Henrique falou da pandemia, não é? Viver em tempo de pandemia, não é, Pedro Henrique? Isso. E também não só viver, mas conviver e refletir sobre isso, né? E tomar atitudes coerentes de vida com relação à pandemia. Eu gostei do que ele falou. Não é voltar um novo normal, é de novo, né? De novo, é importante. Eu achei interessante essa expressão dele, do de novo na normalidade. Quer dizer, normalidade, o novo sempre é alguma coisa velha que torna, com uma roupagem nova vai reaparecer, né? Então, de novo, nós vamos ter que viver assim. E aí, tem um eixo do livro de poesias lá, que também tem umas críticas assim bem severas à presidência da República e ao discurso negativista,
e racista, etc, etc. Eu tenho também uns poemas aí, né, na linha do Gregório de Matos. Um pouco também disso. Vocês vão encontrar lá. Maravilha, Sérgio. Conta para a gente. Estamos somando aqui quase 2 horas de atividade. Aqui, em geral, a gente Já? faz a coisa 1h30. Mas o papo está tão fluido, está tão gostoso que avançamos no tempo. Então, eu gostaria primeiro de chamar o Pedro para dizer umas palavras finais sobre o livro dele, para contar para a gente quem quer adquirir seu livro, como é que faz, onde encontra, quais são os seus canais aí. Agora tem esse negócio, né? Tem que dizer assim, curta o nosso link, assine o sininho, siga as nossas redes, não sei o quê. Conta para a gente, Pedro, como é que a gente alcança o seu livro? A obra ela pode ser adquirida na página da editora, né? Da editora CRV. Então, são 3 letrinhas, é bem fácil da gente guardar, né? CRV, que é a editora pela qual o livro foi publicado. Eu agradeço também ao apoio, ao profissionalismo da equipe da editora CRV. Então, você pode encontrar lá na página da editora CRV para você adquirir. Eles estão até numa promoção bastante interessante. Mas você também pode adquirir comigo, né? Então, aqueles que estão mais perto, mas também os que estão longe, não há problema nenhum, podem adquirir comigo, pode fazer contato comigo através das minhas redes sociais. Vocês podem encontrar tanto no Facebook, meu nome completo, Pedro Henrique Mendonça Fernandes, ou também no Instagram. Eu não sou tão familiarizado com o Instagram, mas eu ainda estou um pouco atrasado nesse aspecto, né? Mas lá no Facebook você vai encontrar com facilidade Pedro Henrique Mendonça Fernandes, e a gente estabelece o contato com o maior prazer, né, para que você possa adquirir aí a obra Lições de um Tempo de Pandemia, que pretende ser, e aí já vou fazendo as minhas considerações finais, pretende ser uma obra inacabada, né? Uma obra inacabada como eu penso que é toda obra de cunho filosófico, sempre terminando com reticências, não terminando com ponto final. Que a discussão, a reflexão, a troca de ideias, ela não tem ponto final. Ela não tem ponto final. Ela tem sempre uma discussão que se amplia, que se alarga, que conversa com outras pessoas, que chama outras pessoas para essa mesa, né? Nessa linha da provocação que a Selma fez, vejo que o que a gente escreve, o que a gente lê, o que a gente faz é semear esperança. Não é tanto salvação, né? Que parece uma coisa que a gente recebe, mas é mais nessa linha de esperança, que é uma coisa que a gente tece, que a gente constrói, que a gente vive. Então, é esse o meu desejo para todos vocês que estão nos acompanhando. Será um prazer muito grande ter vocês como leitores desta obra, ter vocês como pessoas que, junto comigo, mesmo que à distância, mas através da obra, refletem o mundo, leem o mundo, ressignificam o mundo. Muito obrigado ao professor Sérgio por ter compartilhado essa roda de conversas. Foi um prazer muito grande. Obrigado também, Lelo, e a toda a equipe da Flavir pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. Agradeço também a Selma, que foi a ponte que nos uniu para essa noite, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Reflitam o mundo, pensem o mundo em que estamos vivendo. Mas, acima de tudo, não se esqueçam, a pandemia é real. Não podemos descuidar. É tempo de cuidado. Cuidem de si, cuidem dos outros, cuidem da casa comum que habitamos. Legal, Pedro, que bom te ouvir. Queria dizer o seguinte, a gente tem um monte de gente mandando mensagem para vocês aqui no YouTube, temos 32 pessoas assistindo ao vivo, e aí eu vou voltar aqui com o Sérgio com mais uma pergunta, que é da Sheila Rodrigues, e ela diz: Sérgio, o que você pensa dos livros digitais? Antes da gente partir para o final. Veja bem, quando surgiu a televisão,
Aí disseram que a televisão iria acabar com os cinemas, né? Quando surgiu o e-book, aí disseram também que os e-books iriam acabar com os livros papel. E a minha opinião é o seguinte, que eu acho que são alternativas, né? Então, as redes sociais vão ter que cumprir o papel delas, o cinema vai continuar cumprindo, a TV vai continuar cumprindo, e assim nós vamos ter uma variedade bem grande de meios, vamos dizer assim, de comunicação e meios de divulgação de tudo, né? Então, o livro digital é um livro que já está sobrevivendo, ele tem um custo bem mais barato, muita gente já está até perguntando agora para mim, e aí, o seu livro, tem jeito de baixar o seu livro na internet, entendeu? O meu ainda não tem, o meu é só papel ainda, mas ele pode ser editado ainda em forma de e-book. Então vejam que são alternativas que você vai ter à disposição. Tá? E uns gostam de pegar o livro e manuseá-lo, folheá-lo, rabiscá-lo e tal. Outros gostam de realmente, a geração mais nova, talvez o hábito de ler coisas na tela vai ser muito maior entre eles do que nós mais velhos. Então, eu acho que tudo são alternativas que existem no mundo. E algumas coisas vão desaparecer, mas leva muito tempo, não é? Isso é a minha opinião. Quanto então, a pessoas procurando, aliás, você queria fazer alguma outra coisa, uma pergunta? É isso que você respondia a sua pergunta? Hein, Não, Léo? sim, respondeu. E também podemos, você pode dizer também para a gente como é que o pessoal encontra os seus livros? Então, aí as pessoas podem entrar em contato comigo, né? A editora chama editora Lucel, Lucel, tá? E eu trabalhei mais com a gráfica Lucel, né? E a editora não, ela prefere, ela até divulga nas redes sociais, mas a distribuição, a venda fica por conta da gente, sabe? Então as pessoas podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou e falar comigo, e aí a gente combina como vai mandar o livro, se manda pelo correio, né, alguma coisa assim. Agora, algumas pessoas vão receber de presente, como o Pedro Henrique, como o Lelo Brito, tá? A Selma. São pessoas que eu faço questão depois de mandar de presente, vocês me passam, por favor, depois pelo WhatsApp, o endereço de vocês para a gente enviar, tá bom? Porque, na verdade, eu estou comemorando esse ano os 75 anos, mas como a pandemia atrapalhou uma reunião, né, esse seria até um presente que eu daria a meus parentes, amigos, etc., os livros. É lógico que eu fiz com mais exemplares, justamente para vender um pouco também, né? Isso, né? Mas eu quero reafirmar que toda a minha produção literária, o que eu estou fazendo, é bastante por puro diletantismo, sabe? É um pouco pelo pecado da vaidade que todos nós temos de publicar, tá? Eu acho que é um pouco por aí, né? E essa vaidade, né, as pessoas, quem não tiver essa vaidade, que atire a primeira pedra, não é verdade? Né? Então, a publicação dos poemas, são duas ousadias, publicar poemas, ou contos e causos e crônicas, e também ter o pecado da vaidade de expor publicamente o que a gente escreveu para as críticas, para as pessoas dizerem o que pensam, né, se é bom, se é ruim. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim, né? Você gostar ou não gostar daquilo que está escrito, tá bom? Essa é a minha ideia. Então, por telefone, o telefone WhatsApp é 35, né? É 9907-6036, que é do WhatsApp também, e a gente pode vender por aí, tá? E eu gostaria de dizer que a literatura é, antes de tudo, assim como disseram agora há poucos dias, o riso, né, o humor, a pintura, a música, são todas formas de resiliência política.
né, principalmente contra um fascismo terrível que domina esse país. É isso. Ah, que bom te ouvir, Sérgio. Mas eu queria dizer algumas coisas a respeito do que você falou por fim aí, para a gente ir se encaminhando aqui para o fim da nossa live. Nós tivemos essa conversa também, eu e Pedro, à tarde, né? O Pedro disse, meu primeiro livro e tal. Eu falei, não, mas não subestime e tal. E você disse essa coisa, a humildade é a maior vaidade do mundo. Aí vou contar uma história para vocês. Aqui durante a Feira Literária, nós tivemos 2 mesas, também indicadas pela Selma, por sinal. A Selma trouxe atrações formidáveis para a Flavia. E ela trouxe 2 mesas. Genial. Ela é incrível. O Ela é. Mulherio das Letras. É um coletivo mais ou menos anarquista, organizado no Facebook, que agora está começando a ganhar um espaço no Instagram. E a filha de uma amiga minha me disse assim, Facebook é rede social de gente velha, tá todo mundo no Instagram. É assim, né? O fluxo da vida. Mas o Mulherio das Letras reúne 7.000 mulheres hoje, ligadas ao mercado editorial, são designers, são editoras, são escritoras, é o pessoal que faz a editoração e tal, todas mulheres articuladas e que começa a ganhar uma capilaridade fora do Brasil. E elas produzem imensamente, publicam livros à roda, e elas são ligadas ao negócio da autoedição, né? Essa coisa das pessoas que escrevem. Aí eu queria dizer o seguinte, Sérgio, que assim como a gente eventualmente pensa assim, que escreve e publica por vaidade, tem outro pessoal também que escreve e publica por uma sanha que é humana de contar histórias, e eu adoro esse povo, são os pichadores. A gente teve o PMC aqui outro dia falando de culturas de rua, rodas de hip hop, batalhas de rima, essa coisa. E o PMC disse assim, batalha de rima no Brasil é uma febre, é uma coisa mais ou menos como o Lan House, que não teve muito no mundo, que foi coisa do Brasil mesmo. Enfim, e o PMC chama... Aí eu falei para ele, cara, e o que você acha do picho, que é uma coisa muito contestada e tal? Para mim, né? É a sanha humana por escrever, por registrar. Ou você escreve o nome da amada na árvore, ou você faz um livro de crônicas, ou você sobe num prédio e picha. Mas essa sanha é humana. E por conta dessa sanha humana, dessa coisa ancestral, essa coisa mágica que é a linguagem, a gente está aqui hoje na Quinta Flavir. Eu sou muito agradecido ao Sérgio, sou muito agradecido ao Pedro por ter estado com a gente. Esse registro fica no Facebook, né? Ad eternum. Conversando com um rapper também há uns anos passados, um jovem, o Edgar. Edgar acabou de gravar uma música com a Elza Soares. Acabou não. Recentemente gravou uma música com a Elza Soares. E eu, numa conversa com ele jovem assim, ele me disse assim, você não faz vídeos lendo poesia, lendo literatura? Eu digo assim, faço, mas eu acho ruim e jogo fora. E ele me falou, joga fora no YouTube. Né? Sem esse negócio assim de ser o oficial, joga fora no YouTube que alguém vai ver, alguém vai se valer disso. E provavelmente alguém vai saber fazer com isso um negócio que você não está sabendo fazer. Então, a nossa senha da escrita é o que nos une essa noite. Eu sou muito agradecido por ter conhecido Pedro, por ter reencontrado Sérgio, pela Selma ter proporcionado isso. Sou muito agradecido também à organização da Flavir por estar dando esse espaço para a gente conversar essa noite. A Flavir continua até sábado. No sábado à noite a gente tem o Ailton Krenak falando sobre como é que funciona a cultura encantada dos índios, né? Como é que eles se encantam por uma pedra, pela água. Como é que pode um rio ser um parente? Como é que pode uma árvore ser um ancestral? Vai nos falar disso, que são culturas que provavelmente encerram uma possibilidade para a humanidade que está destruindo a natureza. A Quinta Flavir está na pista em nome disso. Quem quiser saber mais, www.flavir.org. Às 21h a gente volta com o lançamento do livro do Igor Alves, professor do Instituto Federal de Três Corações. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todo mundo que deixou seus comentários aqui. Por favor, Sérgio. Eu só agradecer. Então, um agradecimento especial a você, Léo, por essa organização dessa mesa.
E foi um prazer conhecer o Pedro, agradecer esse debate entre nós, Pedro. Não, nós fizemos um debate, mas trocamos ideias aí, e uma coisa complementa a outra. E, ao mesmo tempo, e agradecer muito também a Selma pelo convite, ex-aluna nossa da Unicor. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa que realmente sempre foi muito atenciosa com a gente, com os professores lá, e continua assim, tá? E agradecer a Favir pela essa oportunidade de fazer esse lançamento aí online, que é uma experiência muito interessante. Obrigado mesmo a vocês, tá? Um abraço, uma boa noite. E obrigado por todos que nos ouviram. Fique à vontade para se despedir, Pedro. Eu quero também agradecer a todos, muito obrigado, Selma, pelo convite, obrigado, Lelo, obrigado, Sérgio, obrigado a todos que nos acompanharam. Na terça-feira que vem, Lelo, Sérgio e quem mais nos acompanha, nós vamos fazer uma outra roda de conversas que vai ter o nome do livro, Lições de um Tempo de Pandemia, através do Facebook, rede social de velho, mas os jovens também estão convidados, e eu, com alguns outros amigos, vamos compartilhar ali as lições que nós tiramos a partir deste tempo de pandemia. Vai ser na próxima terça, dia 18, às 20 horas, lá na minha página do Facebook. Vai ser um prazer contar com a participação de vocês. Boa noite, uma ótima continuidade de feira e um abraço, se cuidem. Então, beleza. Boa Temos noite. um encontro marcado Obrigado. às 9, com o lançamento do livro do Igor. Acompanha Flaviro, que você já perdeu, você pode maratonar lá no YouTube da Estação Mercado do Livro. Segue o jogo aberto. Vamos juntos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite. Boa noite.